Eu comecei a trabalhar com seguros com 23 anos. Não tenho ninguém da família que trabalha nessa área, que é corretor, que é de seguradora. Foi por acaso, meu primeiro estágio foi com seguro de vida. Eu trabalhava no escritório de advocacia, pegava 2 trens, 2 metrôs, né? Aquele perrengue clássico de estudante. E eu detestei trabalhar com seguro de vida. Porque eu trabalhava com relatórios de mortes acidentais. Então, o que acontecia? A seguradora contratava o escritório que eu trabalhava para ver se tinha algum indício de que um beneficiário estava envolvido na morte do segurado, porque aí perde o direito à cobertura. Então, meu dia a dia era ficar lendo inquérito e ação penal, ficava vendo laudo necroscópico, enfim, e para ver se tinha ali suspeita de que o beneficiário estava envolvido. Eu brincava que na época tinha aquele programa Linha Direta. O meu dia a dia era uma linha direta. Era esposa que mandava matar marido, era pai que fazia seguro de vida do filho que tinha tendência suicida para conseguir lucrar alguma coisa em cima disso. E assim, era gente inescrupulosa. Ai, horrível, horrível. Aí quando eles perguntaram se eu queria renovar o contrato, eu falei, não, Deus me livre. Eu não falei Deus me livre, mas falei, não, obrigada. Ai, pensei, esse negócio de seguro não é para mim, não quero trabalhar com isso. E aí eu continuei procurando estágio, eis que participei de um processo seletivo da AGF, na época, que hoje é Aliança, e aí me contrataram. E eu tava em outros processos seletivos, mas a bolsa estágio era muito boa, e eles falaram, não, aqui você não vai trabalhar com essa parte, né, tão pesada, né, você vai ver vários ramos e tal, e foi aí que começou minha carreira, de fato, né, em outros ramos. Mas eu falo que aquele pezinho lá no seguro de vida, na parte de morte acidental, deve ter me ajudado, né? Que eu acho que o pessoal falou, ela já tem uma vivência de seguro, já sabe que prêmio não é indenização, então já sabe o que é franquia, né? Já sabe o que é prêmio líquido, que não dá pra encher uma jarra de prêmio líquido. E aí me contrataram. Aí eu trabalhei no jurídico, barra sinistro, e eu trabalhava justamente com negativa de cobertura, né, de analisar ali o que aconteceu e fundamentar a negativa, fazer as cartas, ou seja, eu era aquela pessoa do mal que nega o seu sinistro. E aí eu comecei a achar interessante, eu sempre gostei de ler contrato e tudo mais, e aí o pessoal também gostou muito de mim. Assim que eu me formei, eu recebi o convite já para ser advogada de uma outra seguradora. Eu não tinha nem a carteira da UB, eu já tinha passado no exame, né, mas ainda não tinha nem saído a carteira física, eu tinha um número lá para poder usar. E quando eu tava nessa seguradora, tinha acabado de entrar o meu gerente, que era da época da Aliança, foi para outra companhia, para Zurich, e falou, Tabata, tem uma área aqui que tá crescendo, né, eu preciso de alguém para trabalhar no sinistro, mas você não vai ser contratada como advogada, né, porque todo recém-formado quer ser advogado. E você aceita, você vai ser analista de sinistro, mas como os sinistros são jurídicos, né, porque envolve ações judiciais e você é autodidata e tal, e não tem ninguém lá na área que trabalha com isso, você vai começar essa área, então eu pensei em você. E era para trabalhar com o tal do J-No, né? E aí eu falei, poxa, aí eu pensei assim, é um risco, né? Pode ser que essa área não dê nada, que esse seguro não cresça, mas se crescer, eu vou ter iniciado no comecinho do negócio, né? Então daqui 10, 15 anos, eu vou ser uma especialista no assunto. E aí eu tracei uma profecia. E eu falei, não, no jurídico eu sou mais uma advogada. Ali eu vou fazer uma área nova, eu vou aprender coisas novas e tal. Aceitei. Aí na minha primeira semana, eu tive um sinistro na sexta-feira, uma reunião, aliás, para explicar a negativa de um sinistro. Pense, eu comecei na segunda-feira, na sexta, eu já fui lá explicar para os diretores de uma companhia de energia por que o sinistro deles não estava coberto. Aí, como diz o pessoal, eu fui jantada nessa reunião, né? Porque, como assim, né? Eu não conseguia contra-argumentar em nada, eu só ficava repetindo igual um papagaio a carta negativa e eu não conhecia, fazia dias que eu tinha começado nessa área. E eu saí de lá frustradíssima, sabe? Me sentindo horrível de ter ido despreparada e tal. Eu pensei, poxa, eu devia ter falado que eu não conseguia. Enfim, mas eu pensei, não, eu vou aprender esse negócio. Eu vou ler essas condições gerais, vou entender como que funciona. Vou ficar pentelhando todo mundo, tirando dúvida. Tinha uma pessoa da Zurich em Londres, que era uma brasileira, então eu liguei muito para ela, liguei muito pro advogado também, que prestava serviço pra gente na época na regulação de sinistro. E aí eu comecei a entender como funcionava o tal do J-No, do RC profissional, né, que era o E-No, Crime, enfim. Aí fiz várias reuniões com empresas menores, né, com administradores de empresas menores e também de RC profissional e tal. Eis que eu tive uma baita reunião
com uma empresa, que logicamente não posso citar o nome, mas com certeza você conhece. E quando eu cheguei nessa reunião, a sala era super imponente. Só a cadeira, uma das cadeiras da sala de reunião devia valer o apartamento que eu tinha acabado de dar entrada. Então eu fiquei ali toda, né, intimidada. Os executivos estavam sendo assessorados pelos sócios do Pinheiro Neto, né, um dos maiores escritórios do Brasil. E eles apresentando ali todo mundo, e o corretor não apareceu. Eu fui sozinha, então só estava eu ali para explicar que um sinistro não tinha cobertura e para negociar o sinistro, os honorários, né, do outro sinistro, porque todo mundo queria contratar na época o Márcio Tomás Bastos e cada honorário era 3,5 milhões de reais. E aí eu fui lá para explicar, né, que assim, vocês vão gastar grande parte da verba da pólice se cada um quiser contratar ele e tal, né? Enfim, quando começou a reunião, logicamente eles começaram falando e o sócio do escritório falou que era um absurdo a negativa do sinistro e blá blá blá, e falou das 25 mil qualificações em direito penal que ele tinha, que era o assunto ali, né, do sinistro, tal, da ação judicial, e que provavelmente eu não sabia nada de direito penal e que não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Eu falei, tudo bem. Falei, de fato, é uma honra estar participando dessa reunião com você, com certeza você sabe muito mais de direito penal do que eu, mas eu entendo mais de seguro de do que você. E aí eu expliquei por que estava fundamentada a negativa. Quando eu falei isso, só faltou um oh! Porque que ousadia, essa menina vinha aqui falar isso pra mim, né? E conforme eu fui explicando por que não tinha cobertura e fundamentando nas condições gerais, sabe? Eles ficaram sem argumentos. E aí eu saí daquela reunião, consegui negociar os honorários também. E aí eu saí daquela reunião de que, gente, conhecimento é tudo nessa vida. O fato de eu dominar o assunto que eu vim falar trouxe o respeito dos sócios de um dos maiores escritórios do Brasil e de todos aqueles executivos. E aí eu comecei a tomar ainda mais gosto pela coisa, né? E fiz muitas reuniões de sinistro, eu brincava que todo sinistro negado tinha uma carteirada, porque todo sinistro, o corretor ou a própria empresa falou assim, mas você tem noção que é do diretor financeiro? Você tem noção que é do diretor jurídico? Você tem noção que é do CEO? Sim, todos os meus clientes são diretores praticamente. Então todos eu tinha que fazer reunião para explicar. Mas foi bom porque eu aprendi muito fazendo isso. Foi daí que veio a minha experiência forte no D&O, né, que é uma área tão complexa, tão nichada, né? E fora os inúmeros, em paralelo a isso, inúmeros casos de RC profissional de advogado, de engenheiro, enfim, de contador, de administrador de imóveis, N casos. E aí de crime também, que era muito legal, enfim. E aí eu fui numa reunião também com uma grande siderúrgica, e eles estavam super revoltados, porque era mais um sinistro negado. Imagina a minha vida como era fácil, né? E aí eu falei assim, olha, tá negado por isso, isso e isso, mas essa negativa aqui, você poderia contratar a cobertura tal, que faltou na sua pólice, veja se na renovação você consegue e tal. E aí o corretor achou isso super bacana, ficou com essa informação, eis que eu recebo um convite para subscrição do Itaú, porque eu tinha recebido uma indicação desse corretor que foi na reunião comigo e falou pro gerente do Itaú, olha, eu conheci uma moça que é assim, assim, assado, tal. Aí eu fui para subscrição. E foi muito legal essa experiência de sinistro, porque quando eu entrei, a primeira coisa que os meus colegas me falavam é, olha, não dá essa cobertura só em último caso, porque é um risco muito alto. E eu falava, nossa, mas eu nunca vi sinistro nessa cobertura. E lá, a maioria das apólices tinham. E aí eu comecei a mostrar para eles que, olha, coisas que vocês acham que não dão sinistro, dão, e coisas que vocês acham que dão sinistro, não dão. Então foi muito legal esse intercâmbio, que nem sempre acontece na prática, né? Aí lá, eu usei muito da minha experiência jurídica, foquei muito em licitação e muito numa outra paixão minha, que é desenvolvimento de produto. E aí lá a gente já tinha algumas apólices de hospital e eu falei, gente, esse é um mercado, vou estudar sobre erro médico, vamos fazer apólice mais seguro para profissionais da área da saúde e tal. Aí eles ficaram meio reticentes, né, porque todo mundo tem um pouco de medo dessa área. Participei de seminário de erro médico, vários seminários assim, no mundo da medicina, né, entendendo essa questão jurídica e de medicina. E foi uma baita experiência, aprendi muita coisa, fiquei também muito assustada com outras. Aí eu reformulei o produto de RC Profissional na época do Itaú. A gente fez uma campanha de vendas para os hospitais, para as clínicas, para os laboratórios, né? Fiz vários treinamentos pelo Brasil para corretores.
E foi aí que eu comecei a ganhar fama de que, aquela moça simpática fecha seguro, porque eu dava exemplos. E como eu tinha participado desses seminários, então eu sabia o que acontecia no dia a dia de um hospital, né? Eu sabia o que acontecia no dia a dia de um laboratório, no dia a dia de uma consulta, os protocolos. Então eu falava com muita propriedade, mostrando o risco para eles e o que o seguro poderia fazer para proteger. E aí, depois eu fui para uma resseguradora, trabalhei também depois em outra seguradora voltada para a área da saúde, aí fui para uma resseguradora, fiz cursos na Alemanha, em Munique, e quando eu fiz esses cursos de capacitação na Alemanha, eu já tinha feito alguns cursos no Brasil, inclusive na Funenseg, que agora é NS, mas assim, os cursos ali são mais teóricos, né? São mais assim, de onde surgiu o seguro, né? A questão jurídica e tudo mais. E lá na Alemanha eles me davam casos e falavam, analisa, qual o risco disso, qual o sinistro disso e não sei o quê. E eu achei isso muito legal, né? De como avaliar, como vender, enfim, um curso completo. Eu falei, poxa, devia ter isso no Brasil. Sabe, trazer a prática para o estudo e não ficar estudando em teoria, né? Não é a teoria que vende, né? Você não vai ficar lá explicando como o seguro é maravilhoso para vender uma pólice. E eu fiquei com aquilo na cabeça. E aí, nesse momento, em paralelo, né, eu já tinha criado o blog, né? O blog linhasfinanceiras.com, que existe ainda, né? Eu posto coisas lá, porque eu via que as pessoas tinham muita dificuldade de entender esses seguros na prática, sabe? Em teoria, cobre uma falha profissional, cobre uma reclamação por um ato de gestão, cobre uma responsabilidade civil, mas, sabe, não conseguiam dar um exemplo. Aí eu comecei a pegar notícias que saíram no jornal e falava, olha, tá vendo essa reclamação contra o conselheiro? Se tivesse um dia e não estava coberto. Tá vendo essa reclamação contra o farmacêutico? Se tivesse um RC profissional, estaria coberto. Tá vendo isso aqui? Precisaria contratar essa cobertura, senão perderia a cobertura. E aí o blog foi crescendo, porque foi o primeiro canal que tratava do assunto sem ser de uma seguradora, porque eu não falava vendendo o produto de alguém, eu falava sobre o seguro e sobre o risco, principalmente sobre o risco. Quando eu voltei da Alemanha, eu falei, eu vou dar um curso, né? Vou dar um curso independente, não curso vendendo o produto da seguradora ou da resseguradora que eu trabalho, eu vou dar um curso falando sobre o seguro. Aí eu fiz, morrendo de medo de não ter ninguém, mas no primeiro curso a capacidade era para 30 pessoas e tinha 28, eu fiquei felicíssima, fiz uma segunda edição, só que não dava para conciliar com o meu trabalho, né? E aí ficou aquilo adormecido, falei, bom, não dá. E aí também com o resseguro foi muito bacana porque eu ouvi o risco, o produto, as peculiaridades em relação à América Latina, porque eu era responsável por essas áreas na América Latina. Então eu vi como que é no Chile, como que é na Argentina, como que é no Peru, como que é na Colômbia. Enfim, muito legal, muito legal. Na América Central também, em alguns casos. Então assim, foi uma experiência única. E aí, depois, por fim, da forma tradicional, né? Fiz também o produto dessa seguradora, né? Da seguradora do grupo. Também fiz mais uma vez o produto de RC profissional. E aí eu fui para ser gerente de subscrição de uma seguradora depois. E lá, de novo, olhei o produto e falei, não, tá tudo errado, esse produto tá mal redigido, esse produto tá confuso, esse produto não cobre o que o cliente precisa cobrir. Então, vamos refazer esse produto. E refiz, e de novo, incluí a área da saúde no portfólio da seguradora, que é uma área também que eu sou apaixonada, é uma área que, assim, dá para crescer muito, porque o risco ali é evidente, é muito fácil você explicar esse risco. E aí a gente fez todo esse lançamento, aí de novo roda Brasil para treinar todo mundo, e faz muita reunião, faz muita visita com o cliente para ajudar a fechar, e eu sempre ouvindo isso, né? Nossa, você vai e fecha e tal. E eu pensei, poxa, eu preciso trazer essa minha experiência comercial também agora, né? Porque os primeiros cursos foram com viés mais técnico, né? Eu falei, não, eu preciso compartilhar isso, né? Porque eu realmente entendo que o seguro é um instrumento de mitigação de risco, é um instrumento de proteção. Então, eu preciso passar isso para o corretor para que ele dê essa oportunidade para o cliente dele de se proteger. Aí eu criei, em 2017, a primeira versão, né, do Venda Seguro, que chamava cursos.linhasfinanceiras.com, e que eu tenho alunos desde aquela época, comigo até hoje, assim. E aí foi onde eu comecei a gravar os vídeos online, etc. Tem o meu primeiro vídeo aqui no canal de 2017, você vai ver eu toda tímida lá, falando baixinho, com vergonha. Todo mundo tem o começo, né? Tinha que todo mundo sair, sabe, do condomínio para eu poder gravar, porque eu morria de vergonha de alguém ouvir que eu tava gravando e tal, era muito engraçado.
E aí eu fui gostando, fui tendo feedbacks das pessoas, poxa, que legal, vi o seu vídeo, que bacana, que legal, comecei a vender depois que eu fiz o seu curso. E aí eu falei, poxa, não tá dando para eu conciliar o meu trabalho com esse meu projeto, né? Mas, eu vou pedir demissão da gerência, né? Que louca, né? E na época eu tinha saído de licença maternidade, né, em 2018, tenho gêmeas. E aí eu fiquei naquele dilema, né, durante a licença maternidade, eu queria investir em mim, sabe? Eu queria montar meu negócio, eu queria começar a mexer, né, com a cabeça da mulher. Poxa, tão bacana, queria ter o meu projeto e tal. Mas aquela coisa ficava em mim. Mas você é louca? Você tem 2 filhas, você vai perder um baita plano de saúde, você vai largar uma estabilidade dessa. Enfim, e eu cheguei a ver coworking, cheguei a ver para abrir empresa, tudo. E fiquei só com aquela ideia. Eu pensei, vou juntar uma grana e até em no máximo 2 anos eu saio e monto minha empresa. Eis que quando eu estava para voltar da licença maternidade, algumas amigas começaram a entrar em contato comigo. Tá tudo bem, você vai voltar e não sei o quê. E eu achei meio estranho. E aí eu descobri que uma pessoa tinha sido contratada para minha vaga, faltando um mês mais ou menos para eu voltar. E aí eu liguei pro meu diretor, né? Falei, o que aconteceu, né? Aí desconversou, não, vamos tomar um café. Eu falei, não, já fala agora no telefone e tal. Ele, porque veja bem, você com gêmeas não vai mais poder ficar viajando no Brasil e tal, não vai poder se dedicar da mesma forma. Então a gente achou melhor contratar outra pessoa pro seu lugar que vai ter mais energia. E aí depois a pessoa da RH me ligou e falou, olha, se você não se incomodar, vamos assinar os papéis num café, porque você veio mês passado com as suas filhas aqui pegar a cesta de Natal e vai pesar o clima, né? Os colaboradores viram você com as meninas semana passada, mês passado, e aí tá vendo você ser demitida, vai pesar o clima aqui na empresa, então vamos fazer a rescisão num café? Aí eu falei, tá bom, né? Apesar de achar a postura toda errada, mas enfim, dane-se, né? Aí eu fui demitida dia 27 de fevereiro de 2019. Se você consultar o CNPJ da minha empresa, a criação dele foi dia 27 de fevereiro de 2019. Eu só fui lá assinar os papéis e eu já fui direto para o coworking, abri a minha empresa e já agendei o primeiro curso que eu ia dar. Eu dei presencial, dei 3 cursos no final de março e comecei a viajar ao Brasil. E foi aí que eu falei, bom, eu nem pensei se eu ia voltar para o mercado, se eu ia procurar emprego. Eu falei, não, essa rescisão é o gás que eu precisava para vai, minha filha. E não fui eu que tomei a decisão. Então, se desse errado, eu não me senti culpada de que olha a situação que eu coloquei a minha família, né? Falei, não, agora eu tenho uma reserva, eu vou tentar. E deu certo, sabe? Foi muito legal, só que era complicado eu conciliar realmente gêmeas e ficar viajando no Brasil. Então, eu falei, não vai dar, não vou conseguir. Eu me sentia muito culpada. E falei, não dá, não consigo. E foi aí que eu comecei a tentar de uma forma digital, né? Falei, não, vou vender 100% digital, os cursos vão ser todos digitais, assim eu consigo atender o Brasil inteiro, não preciso viajar para o Brasil inteiro, né? Porque montar o curso, montar o roteiro, criar conteúdo já era muito desgastante. Imagina somado a isso eu ficar viajando. E eis que surgiu o Venda Seguro na sua versão atual, né? Hoje em dia tem muito mais coisa do que no começo, aí depois eu desenvolvi o sistema Melhor Produto, fui desenvolvendo outras coisas, e foi tudo isso que me trouxe aqui. Então, o meu grande objetivo é compartilhar minha experiência, é compartilhar o que deu certo, o que vende, o que eu via na prática. Vende. Eu via que os comerciais, os corretores faziam inúmeras visitas e falavam, esse J&O, esse RC profissional demora muito para vender, demora 4 meses para o cliente se decidir a contratar. Não dá, não compensa trabalhar com esses seguros, porque a abordagem era errada, não é o seguro que é muito complexo. Ali você não precisa mostrar complexidade para o cliente, você só precisa mostrar que ele tem risco e que existe um seguro para proteger. Então eu tô aqui para pegar toda essa complexidade que existe de pano de fundo e transformar para você numa coisa fácil, para que você passe isso para o cliente e atinja o principal objetivo, que é protegê-lo e pôr sua comissão no bolso. Não vamos ser hipócritas, ninguém vive de vento aqui. E a recomendação que eu te faço é, acompanhe o canal, toda semana tem vídeo novo explicando como o seguro funciona na prática, com situações que vão fazer você abrir a sua mente e pensar, opa, eu poderia oferecer para aquela empresa, para aquele cliente, para aquele amigo. E seja bem-vindo ao mundo do J&O, do RC profissional, do cyber, do RC geral, do ambiental, um mundo que vai transformar você em autoridade para o seu cliente e para a seguradora.